nossa próxima jurada de hoje. Quero pedir uma salva de palmas para Duda Arte. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Duda, eu sou cosplayer, por mais que eu esteja um pouco mais confortável hoje. Eu sou cosplayer há mais ou menos uns 5 anos e na minha trajetória cosplay eu comecei como vocês, em eventos de bairro e etc. Porque é assim que a gente começa normalmente. Hoje em dia eu já fui para eventos de convenções, por exemplo, em São Paulo, a Brasil Game Show, não sei se vocês conhecem, mas eu diria que cosplay é a minha grande paixão, porque eu sempre fui uma pessoa muito das artes e o cosplay ele possibilita a gente de fazer costura, peruca, maquiagem, que sempre foi o meu foco desde criança. Eu sempre gostei muito de fantasia, então quando eu fiz a descoberta do cosplay foi como algo novo na minha vida, uma chavinha que virou, porque era uma coisa que me complementava, assim, sabe? Conta pra gente como foi o seu início no meio cosplay, como você teve a ideia de ter o pontapé inicial para entrar e realmente começar a fazer cosplay, a competir nos concursos. Então, eu comecei no Festival do Japão em 2020, 2021, por aí. Meu irmão tinha me chamado para ir num evento com ele e eu vi que era um evento assim de cultura japonesa e tal, e eu gostava muito de Hotel Transilvânia. Não sei se vocês já assistiram, né? Que é o da Dráculazinha lá, e aí eu decidi fazer a Mavis, que é a personagem, acho que é a principal, assim. Na época eu tinha o cabelo Chanel, curtinho preto, então eu vesti um vestido tubinho, eu coloquei a minha calça listrada, uma lente azul que eu comprei na esquina da minha casa e fui. E foi muito divertido, porque eu tive uma experiência muito inovadora, no sentido de eu fui pro evento e muita gente me pediu foto, eu nunca tinha experienciado isso na minha vida antes, e foi uma coisa assim totalmente nova. Já o meu pontapé para competir foi no Nipo, em 2022, se eu não me engano. Eu estava trabalhando nesse evento, eu fazia exposição na parte dos artistas. E aí a minha família me incentivou, falou, olha, você já tá aí de cosplay, por que você não sobe no palco? Você já tá toda arrumada? Eu falei, por que não? E foi assim que surgiu uma paixão muito grande pra mim, subir nos palcos e apresentar. Porque você não tá só subindo no palco e desfilando pros jurados, você tá apresentando a sua arte, o que você mais gosta de fazer para as pessoas. Você tá mostrando coisas novas para as pessoas que você gosta, coisas que você ama, sabe? Você tá transmitindo o seu amor por aquilo para as pessoas. E de todas as áreas que você mexe no cosplay, você pode falar pra gente quais são elas, no caso peruca, maquiagem, costura, e qual delas é que você mais gosta de fazer, que você sente mais prazer em fazer? Eu sou maquiadora profissional, deve ter uns 6 anos. Eu já trabalhei com maquiagem em si, social e para noivas. Hoje eu faço maquiagem somente em mim mesma e eu faço maquiagens no estilo Asian Makeup, que são aquelas maquiagens mais asiáticas. Focada em cosplay, em caracterização, então é mudar um pouco a estrutura do rosto, afinar mais o rosto, puxar o olho. Eu não tô com essa maquiagem tão forte hoje, mas eu gosto muito desse tipo de maquiagem, que é uma coisa não convencional e que a gente não costuma ver, e é uma coisa que eu aprendi do zero, porque não tinha muitos tutoriais, principalmente em português, mostrando como fazia esse tipo de maquiagem. Foi um grande desafio na minha vida. Então, além de maquiagem, hoje em dia o meu trabalho principal é com confecção de perucas. Eu faço estilização de perucas, perucas mais normaisinhas, assim, é uma estilização mais simples, até perucas estruturadas. Pra quem não sabe o que é uma peruca estruturada, você basicamente calva a peruca toda e passa cola de silicone, arame e depois manta acrílica na peruca. E aí você cola as mechas de peruca por cima da sua estrutura. Assim você monta uma peruca estruturada e ela tem a forma que você quiser. Pode ser até uma forma antigravidade. Então assim, a peruca pra cima, pra baixo, então é um tipo de estrutura, é uma coisa muito difícil de fazer e eu trabalho com isso. Eu também faço costura, eu aprendi a costurar deve ter mais ou menos uns 2 anos e inclusive o cosplay mais difícil que eu fiz, eu mesma fiz. E é uma coisa que eu me divirto muito, eu fiz alguns cursos de costura e é uma coisa que eu acho que eu me encontrei, porque é uma coisa muito divertida e muito prática de fazer. E eu também faço props, eu tenho uma impressora 3D em casa, então é a minha diversão, assim, as props de cosplay minhas só eu confecciono. De todas essas áreas, atualmente, qual é a sua preferida? Com certeza, estilização de peruca e costura, mas entre estilização de peruca e costura, eu prefiro fazer confecção de peruca. Eu acho que é mais legal, assim, pra mim. Eu sei que é muito difícil pra outras pessoas, mas pra mim é a área que eu acho que eu tenho mais facilidade, digamos assim.
E de todas as suas conquistas no meio cosplay até hoje, desde pódio, trabalhos, eventos que trabalhou, qual deles, no caso, até hoje você acha que foi a sua maior conquista no meio cosplay? Assim, eu acho que de competição, se a gente for falar de meio competitivo, com certeza foi a Brasil Game Show, que é uma convenção de games em São Paulo. Teve a edição de 2023 e 2024. A edição de 2023 eu ganhei o primeiro lugar, eu tive o prazer de ganhar o primeiro lugar de Jinx. Adendo que acho que foi a minha primeira vez que eu fui num evento de fora de Brasília, foi a BGS. Lá em Nova. Foi essa mesma edição de 2023. Eu fui com cosplay também e eu pude assistir a Dudinha pegando o primeiro lugar no evento de São Paulo. Eu fiquei muito emocionada. O meu pai, ele me acompanha em todo o evento, ele é engenheiro mecatrônico e ele conseguiu fazer pra mim uma arma que não funcionava de verdade, mas ela girava, então foi uma experiência totalmente diferente, as pessoas vendo aquilo e ter ganhado aquela premiação significou muito pra mim. Porque, cara, é um evento, assim, enorme. Eu nunca tinha presenciado um evento tão grande na minha vida, com tantas pessoas. Então, foi uma das maiores conquistas da minha vida. E em 2024 eu tive o prazer de ir pra BGS de novo e ganhei o segundo lugar. Já de trabalho, a minha maior conquista foi ter trabalhado com a Riot Games, que é a empresa do League of Legends. Pra quem não conhece o jogo, é um jogo muito famoso que eu acho que era... Como é o nome? Você sabe o nome das peças do jogo? Eu vou ficar devendo. Mas é LOL. É LOL, gente. LOL. Só jogar aí no Google. League of Legends. É o jogo que todo mundo aquele joguinho que todo mundo vai falar que, nossa, olha esse desenvolvimento. Aí você olha a tela e é um monte de personagenzinho desse tamanho fazendo alguma coisinha. E se você chamar de bonequinho, vão brigar com você, porque é campeão. É exatamente isso. Nossa, sim. Foi o maior prazer da minha vida, acho que de trabalho, foi ter trabalhado com eles. Ter tido uma oportunidade, assim, pra conseguir entrar em contato com a empresa e ter um trabalho com eles. Acho que eu diria que é a maior oportunidade de trabalho que eu já tive. E hoje em dia, com toda a sua experiência, que dica que você tem para quem quer começar nesse meio de cosplay e nesse meio competitivo? Gente, eu acho muito importante você aprender um pouquinho de cada coisa. Porque aquilo pode ser que agora não faça tanto sentido pra você, mas futuramente aquilo ali vai fazer muito sentido pra você. Por exemplo, quando eu comecei, eu foquei muito em aprender props. Props, pra quem não sabe, são espadas de plástico, mexer com EVA para confeccionar novas coisas, que podem ser acessórios de cosplay, dentre outras coisas. E eu ter aprendido um pouco daquilo quando eu era mais nova, me possibilitou hoje em dia estar mexendo com outras coisas que têm a ver com isso. Mexer com peruca também foi uma iniciativa muito difícil pra mim, na verdade eu acho que era uma das coisas mais difíceis que eu tinha mexido na minha vida. E hoje em dia eu tenho uma facilidade muito grande, porque é sobre isso, você aprende um pouquinho de cada coisa e com o tempo você vai vendo a sua evolução. E eu acho muito importante você no início pegar e ter aquela firmeza pra você aprender um pouquinho de cada coisa, porque as coisas não são muito baratas e às vezes vale a pena você fazer algumas coisas pra você. Até um pouquinho pontinho de costura que rasga no seu cosplay, você sabe ali dar um pontinho, sabe? Sim, é sempre bom você saber um pouquinho de todas as áreas, porque, por exemplo, se acontece alguma coisinha muito específica, tipo, furinho no cosplay, pô, não vou mandar na costureira pra resolver um furinho no cosplay. Tipo, é bom você sempre saber um pouquinho de costura, tipo, essa mechinha aqui da minha peruca não tá pra trás. É bom eu saber como ajeitar ela no lugar, ou meu delineado tá torto. Saber sempre um pouquinho de tudo, né? São essas coisinhas básicas que às vezes as pessoas pecam muito porque não focam em aprender isso no início, que é uma coisa que vale muito a pena. No início eu não sabia como arrumar minha peruca, quem arrumava eram os meus colegas do cosplay. Então é muito importante você pegar e saber como mexer assim, pra você dar uma arrumadinha assim no laque, igual a Tatá falou, um pontinho de costura, às vezes lascou um pedacinho na sua própria e você sabe como arrumar, e aí não precisa mandar pra um cosmaker pra fazer todo aquele trabalho. Então sempre saber um pouquinho de cada coisa é a principal coisa que eu diria que é uma dica muito grande, de grande ajuda pra vocês futuramente. Sim, e também não tem nada de errado em você fazer as suas coisas sempre com cosplay, com cosmaker, com um prop maker, um wig maker, você sempre fazer a sua maquiagem com um maquiador. A dica que a gente dá é sempre porque, às vezes, quando você depende de outra pessoa, a pessoa não pode ali estar sempre disponível pra você. Então é sempre uma dica muito útil você aprender um pouquinho de tudo, porque se você depender das outras pessoas, você não vai ter ali o tempo da pessoa 100% disponível pra você. E uma dica pra gente sobre pra quem quer entrar no mundo competitivo, pra competir, fazer performance, desfile, pra ter aquela experiência de eventos e subir num palco cheio de gente. Gente, assim, o que eu diria eu sei que é difícil.
início. A gente fica nervoso quando a gente sobe no palco, mas o quanto mais você conseguir se acalmar para você não ficar tão nervoso assim, melhor. Porque quando a gente acha que a gente ficou 30 anos aqui em cima do palco, fazendo uma apresentação, um desfile, quando a gente vai ver uma gravação, a gente ficou menos de 10 segundos. Então, o nervosismo, ele atrapalha muito nessa questão de desfile, de apresentar. Então, o que eu diria é para vocês tentarem se acalmar o máximo possível antes de entrar no palco, para vocês aproveitarem, irem com calma, mostrarem seus cosplays para os jurados. E outra dica que eu dou para vocês é vão com uma cabeça, uma mente mais limpa, porque nem sempre a gente ganha e às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha e vice-versa. Então, sempre com a mente mais de vou pra ir me divertir, sabe? Eu gosto do meu personagem, eu gosto de apresentar, vou subir no palco, mostrar minha arte para as pessoas e é isso. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, tá tudo bem também. Isso, Reage. muito obrigada, Duda. Obrigada, Queria pedir Natália. uma salva de palmas para a Dudarte. Ah, E agora...